Olá, tudo bem? Olha só, você está aqui no canal do Arquiteto, é um prazer em ter você aqui e vou me apresentar, meu nome é Will Dixon, para você que não me conhece. E olha só, o que eu quero falar hoje é sobre a Lei 108/2019 e como que é essa história, né? Você que é arquiteto agora, será que você não precisa mais pagar anuidade do Conselho de Arquitetura? Será que agora essa taxa foi extinta? Você não precisa mais se vincular? Tem como você agora trabalhar sem o Conselho? Informação legal, né? Olha só, se você quer saber sobre essas notícias e outras mais, né? Se inscreva aqui no canal, tá bom? Curte o vídeo no final ou então coloca que você não gostou, apenas para dar um feedback aqui, para mim estar conseguindo melhorar cada dia mais, tá bom? Vamos falar primeiro sobre essa lei que o Bolsonaro levou aí para votação no dia 9 de julho de 2019 e está gerando aí bastante, por um lado os conselhos estão se defendendo, porque logicamente que eles não querem perder o nosso precioso dinheiro que nós pagamos da anuidade, que não é barato, é um valor até considerável, já falei aqui em outros vídeos sobre isso, e também como que os profissionais estão lidando com essa situação, né? E qual o caso aí, como que isso pode ficar, como que isso, onde isso pode chegar. Então eu vou estar falando aqui nesse vídeo, né, de forma rápida, simples, prática, sobre esses assuntos para você poder estar informado, né? Então, primeiramente eu vou pegar aqui, eu já até separei o artigo 174A da lei. Vou colocar aqui, vai estar aí ao lado, você pode acompanhar. Fala o seguinte, olha só: a lei não estabelecerá limites ao exercício de atividades profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional, sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração com o poder público. Então, o primeiro problema aqui já é essa questão, que aqui fala que, logicamente, que a pessoa não precisa ter mais vínculo com o conselho, mas contando que não não esteja vinculado à questão de risco de vida, à saúde. Então, diz o Conselho de Arquitetura, o CAL, que mesmo tendo esse item, ainda pela lei, eles seriam prejudicados. Às vezes, né, nós ainda não precisaríamos pagar essa anuidade se essa lei passasse, tá bom? Outro ponto também na lei é o seguinte, o item 4. Fala assim: os conselhos de fiscalização profissionais possuem especificidades que os distinguem das estruturas típicas da administração pública. Uma característica que o destaca é a composição do órgão colegiado integralmente formado por representantes da classe de profissionais disciplinada pela entidade, eleitos por seus associados e os mesmos que elaboram os regulamentos a serem seguidos pela classe. Então, olha só, eles estão falando aqui que a administração pública não influencia ou participa de suas decisões. Então, estou falando assim, que não pode ser um órgão público a partir do ponto que quem decide quem é o presidente, quem decide as coisas internas ao conselho, no caso eu vou pegar aqui o Conselho de Arquitetura, o CAL, são eles mesmos. Então, existe um regimento interno que eles decidem, então eles não consideram mais, nessa lei, se passar, não vão considerar mais o CAL como uma instituição do governo, né, vinculado ao governo. E agora ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que abrir como é que é o documento aqui que chama? Ok. Aqui eles vão ter que abrir um documento que agora eles vão ser uma empresa privada, né? E isso que está gerando uma complicação também para o CAL, porque o CAL não quer se tornar uma instituição privada. Então vamos lá. O que o CAL está falando agora sobre isso? Ele soltou uma nota. Primeiramente ele falou o seguinte, vou colocar aí para vocês também. A PEC, na forma do texto atual, não garante a defesa da sociedade, pois impossibilitaria os conselhos, como é o caso do CAL, de fiscalizarem e aplicarem penalidades aos que exercem a profissão de forma irregular ou mesmo ilegal, afirma o presidente do CAL. Eu acho interessante que o CAL, sempre que ele coloca, ele fala o seguinte, ele coloca de uma maneira nos textos dele, isso aí se você for ler, você vai perceber, e também se você for lá participar,
de alguma coisa internamente, você vai perceber isso, que o CAL sempre se coloca como aquele que protege a sociedade, ou seja, protege a sociedade do mal profissional. Então é por isso que o CAL não consegue que os arquitetos, que realmente são os que sustentam essa classe, fiquem do lado dele. Por quê? Porque o tempo todo ele está falando que ele protege a sociedade. Ou seja, o arquiteto ele paga o conselho pensando em alguns benefícios que valorizam vamos dizer assim, o salário, benefícios que valorizam que pessoas não exerçam a profissão de modo, como se diz, de modo sem ter o registro, onde um desenhista, um cadista pode fazer o projeto e o arquiteto é desvinculado, onde um engenheiro pode fazer o projeto de arquitetura e não precisa mais de arquiteto, está vinculado. Então, os arquitetos, eles esperam essa atitude do conselho. Mas o que o conselho tem feito? O conselho não tem demonstrado isso de forma firme e nem a gente consegue observar essa fiscalização que eles falam que existe nos CAL do Estado, por exemplo, CAL Goiás, CAL do Distrito Federal, CAL do Rio de Janeiro, CAL de São Paulo. Então, a gente não tem visto isso. Então, é por isso que nós estamos nos revoltando mesmo contra o conselho, de certa forma, né? Então, existe uma revolta dos profissionais. Outra coisa que o CAL falou: o CAL tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo no país, a serviço da sociedade. Eu sempre coloco a serviço da sociedade, não está a serviço em prioridade dos arquitetos, a serviço da sociedade, por delegação do Estado com a nova natureza jurídica. No entanto, o CAL na prática ficará impedido de fiscalizar e coibir os erros de profissionais, ou seja, coibir os erros de profissionais. Aí já entra no código de ética. Se você for pegar aquele código de ética e ler de cima a baixo, você vai ver que em certo momento da construção, às vezes você vai se enquadrar em alguma coisa, e se houver sua denúncia, você teria que pagar taxas ali de multas e seria penalizado por isso, tá? Ou mesmo o exercício ilegal da arquitetura e urbanismo por leigos na matéria, ainda que a atividade caracterize risco de dano à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Então, o que eles estão falando aqui é que eles também vão impedir o exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Mas nós, como arquitetos, nós não conseguimos ver isso, nós não conseguimos realmente sentir que nós estamos protegidos, que o CAL tem lutado por nós não conseguimos perceber isso, né? E o CAL soltou essa nota aqui falando lá no site deles, e eu achei bem interessante o que o Rafael lá do Rio de Janeiro falou. Eu vou colocar aqui o texto dele, que já está lá exposto para todo mundo ler, mas eu achei bem interessante. Olha só, vou colocar aí para vocês lerem juntamente comigo. O CAL fala em fiscalização, mas inúmeros órgãos dos governos estaduais e municipais não possuem arquitetos em seus quadros e mesmo assim realizam projetos. Como é feito? Contrata-se um cadista, ele desenha e o Zé Pedreiro constrói. Na melhor das hipóteses, se contrata um arquiteto com cargo qualquer e pagando-se um salário de fome, não emitindo-se nenhuma RRT, já que os órgãos não dispõem de dinheiro para pagar esse tipo de boleto. Não dá para licitar isso. Estou errado? Apenas olhe os sites dos órgãos e vejam a enorme quantidade de obras realizadas e verifiquem se há registros no conselho. E na análise de projetos em prefeituras, quem faz? É a tia que está lá há 30 anos e faz isso desde sempre, mesmo não tendo habilitação nenhuma. Com relação ao CAL, como conselho de classe profissional, não vejo nenhuma defesa da profissão. E vou citar alguns exemplos. O Conselho de Educação Física conseguiu que todas as academias tenham um profissional registrado na empresa. Conseguiu também fazer com que os condomínios residenciais que têm uma academia sejam obrigados a contratar um profissional de educação física. Mas se a academia ou o condomínio quiserem fazer um projeto ou obra, basta chamar o Zé Pedreiro. O CRM conseguiu fazer com que muitos medicamentos só sejam vendidos com receita. Conseguiu também com que
que você seja obrigado a apresentar atestado médico para frequentar piscinas e praticar a atividade física em academias. Mas, se você quiser comprar o caminhão X de tijolos para construir prédios da milícia, é bem mais fácil. O Conselho de Enfermagem conseguiu reduzir a carga horária de trabalho sem alterar o salário e ainda faz pressão para inúmeras outras valorizações. O Conselho de Jornalismo conseguiu redução de carga horária de trabalho, ou seja, apenas 5 horas diárias. Quem faz serviço social também tem carga reduzida, 30 horas semanais sem redução salarial. Os músicos também trabalham 5 horas por dia e no máximo 7 horas. Nós, arquitetos em geral, trabalhamos 8 horas e recebemos menos da metade do piso salarial. Será que vocês não conseguem sequer que nos paguem piso? O CAL não defende os profissionais que o sustentam e por isso vemos tanta gente reclamando da mesma coisa: baixa remuneração, disputa desigual com pedreiros, decoradores, jardineiros, além de taxas e anuidades caras. Imagina só um advogado pagando taxa de causa ou médico pagando taxa de receita emitida. O CAL foca sua atuação na defesa dos interesses de escritórios já consolidados. Se o cara que trabalha no escritório não ganha o piso, não é problema do CAL. Sinceramente, esse conselho não faz nada por mim, a não ser me cobrar anuidades e percentuais dos meus trabalhos. Nunca consegui trabalho por ser uma obrigação da empresa ter um arquiteto para projetar e sim por habilidade pessoal. Nenhum lugar se sentiu constrangido em me contratar como supervisor ou assistente para trabalhar com projetos. Hoje tenho meu registro apenas por receio de ser punido pelo conselho. Por mim, esse conselho poderia acabar, não fazia uma falta. Então, isso aqui é uma revolta do Rafael. E se você for pegar os textos que estão debaixo do que o CAL escreveu, todos eles estão contra o CAL. O CAL lá tenta se defender, isso é parte do conselho, isso é parte do conselho, mas o fato é, os arquitetos, nós estamos insatisfeitos com a maneira que o CAL tem feito. E agora vai acabar o CAL com essa lei? Não, eu creio que não vai acabar. O que vai acontecer, o que pode acontecer na pior das hipóteses, é tirar a obrigatoriedade da anuidade. Entretanto, você vai ter que continuar registrado porque você vai precisar pagar as guias, as taxas de RRT. E seria até mais justo, apesar que essas guias que nós pagamos de taxas de RRT, se você for fazer o cálculo do que você paga para eles por ano, dá muito mais do que a anuidade que você paga ali no início do ano, né? Às vezes vai dar ali de 2, 4 mil reais só de RTs que você gerou naquele ano, que foi diretamente para o conselho. Então, além desse ganho, eles ainda estão querendo ganhar a anuidade, manter esse ganho da anuidade, ou seja, encher mais os cofres ali deles. Mas a questão é, essa lei em si, ela vem para poder, primeiramente, abrir os nossos olhos, para a gente poder olhar para o conselho e tentar batalhar. Nós, arquitetos, estamos demonstrando que nós estamos insatisfeitos com o conselho. Nós gostaríamos de ter um conselho que lutasse por nós, que conseguisse gerar resultados para que as pessoas pudessem contratar o arquiteto sabendo da necessidade do trabalho desse profissional, onde pessoas que trabalham de forma irregular não estejam mais no mercado, pois elas seriam fiscalizadas e seriam realmente necessário ter o arquiteto ali vinculado ao serviço que é tão importante, que é o serviço da construção. Então, esse é um ponto de vista que eu tenho, tá bom? Vou deixar o espaço aí para vocês comentarem aqui embaixo o que você acha. Desculpa aí pelo barulho, pessoal, que estou aqui no escritório, o pessoal aqui embaixo deve estar mexendo com alguma coisa lá, detalhe que estão fazendo esse barulho, tá ok? Mas é isso, se você gostou, se inscreva no canal, tá bom? Vou estar postando sempre novidades aqui no canal, estou querendo deixar o canal mais ativo cada dia mais e eu creio que se você curtir, se inscrever, vai estar motivando para que esse trabalho aqui no YouTube possa continuar, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.